A todos, muito obrigada por estarem essa noite aqui reunidos. Hoje tem uma responsabilidade um tantinho grande, falar um pouquinho do Cristo Consolador, né? É uma história incrível. Eu acho que quanto mais eu busco e eu estudo a respeito da vida de Jesus, mais fascinada eu fico, porque até hoje sabemos que Jesus foi o único exemplo perfeito que nós temos, né? Sabemos que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, que é por ele que a gente vai chegar no Pai. E hoje eu vou trazer um pouquinho das coisas que eu achei mais interessantes ali, porque é uma gama muito grande de informações que a gente tem a respeito de Jesus, né? Então hoje me convidaram para falar um pouquinho a respeito do Cristo Consolador. O Cristo Consolador, ele é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E muito inteligente, Kardec, né, que é nosso codificador, ele colocou esses capítulos de uma forma estratégica que ele trouxesse as explicações. Então ele primeiro vai nos dando os conhecimentos e vai explicando a respeito do que a gente tem que fazer com aqueles conhecimentos. Então o capítulo que antecede o Cristo Consolador é Bem-aventurados os aflitos, propositadamente, né? Então ele traz toda aquela história para trazer por que é que Cristo é o Consolador. Ele une aqui Cristo com o Consolador prometido, que foi o próprio Cristo que trouxe para a gente, né, a respeito do Consolador prometido. E vamos ver um pouquinho. Eu vou começar falando um pouquinho do jugo leve, que é uma passagem de Mateus, que eu acredito que muitos de vocês, inclusive eu, já ouvi muitas vezes me dizerem essas coisas. Então Mateus trouxe para a gente lá no capítulo 11, do versículo 28 ao 30, onde Jesus citou, né? Vinde a mim todos que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. E daí eu pensando sobre essa citação de Jesus, Jesus sempre trouxe para a gente muitas parábolas, né? Que às vezes a gente lê, a gente não compreende muito bem. Eu tentei trazer de uma forma mais, destrinchar um pouco esses dizeres e trazer para a gente um significado mais simplório, para que a gente faça mais sentido na nossa vida, no nosso dia a dia. E eu acho que a primeira coisa que eu tenho que citar para vocês é quando Jesus começa dizendo, vinde a mim, né? Então, assim, sabemos que toda a transformação que pode acontecer, todo esse homem novo que estamos trabalhando, a evolução que nós estamos em busca dessa evolução todos os dias, nas leituras, nos aprendizados, depende da gente. Jesus está ali a todo momento, Deus está ali a todo momento, mas em toda passagem que nós temos de Jesus, ele nunca foi a ninguém. Ele sempre disse, vem a mim, vinde a mim. Quando vinha alguém e falava, Jesus, meu filho sofre, meu filho tem cegueira, traga-o até mim. Então assim, por que ele insiste em trazer esse vinde a mim, traga-o a mim? Porque ele não pode ajudar nenhum de nós se nós não quisermos ser ajudados. Então o primeiro passo que a gente dá é o vinde a mim. E aí eu já vou trazer uma primeira questão que eu gosto muito de fazer vocês pensarem. Como a gente pode chegar a Jesus? Alguém sabe me dizer uma forma que a gente tem para chegar a Jesus? Conversando com ele. Conversando com ele? Oração, muito bem, isso mesmo. E aí se a gente pensar na oração, que é uma das formas que, né, desde os primórdios a gente entende da oração, que é o que traz a gente mais perto de Jesus, eu acho que a oração é o que? Ele traz para a gente o homem de bem, ele traz a gente o bom pensamento. Então, a partir do momento em que a gente se mantém numa boa vibração, a gente se mantém em pensamentos bons, a gente está em oração a todo momento, né? Porque a oração nada mais é do que sermos empáticos com os nossos irmãos, entendermos que se hoje, graças ao Pai, a gente está aqui, a gente tem esse pouco conhecimento a respeito das lições dele, do Evangelho de Jesus, somos abençoados e muito abençoados. Então, já nos tornamos assim
pelo menos temos que levar a palavra, pelo menos temos que trazer os ensinamentos de Jesus para nossas vidas, né? Então a oração, ela é o tempo todo estarmos do bem. É fácil? Não é. Não é fácil, porque hoje estamos num planeta de provas e expiações. A todo momento nós somos tentados de todas as formas. Então são coisas que passam na televisão, são os alimentos que a gente tem no mercado que é mais fácil, é mais cômodo, é aquele celular que hoje a gente tem para dar para os nossos filhos, para os nossos netos, ao invés de ter aquela interação, aquela educação. Então assim, não é fácil estar no bem, pensar no bem, desejar o bem para as pessoas. Mas a gente, nesse propósito de estudar, de tentar se melhorar, é o mínimo que podemos fazer, né? Tentar já evitar aquela fala da vida alheia, né? Que a gente normalmente dá naquela roda de amigos, fala da vida de um, fala da vida de outro. Então, dentro de tudo que a gente já conhece, que a gente já sabe, tentar evitar ao máximo todas essas ações para que a gente esteja no caminho que Jesus nos ensinou. E daí, continuando ali, ele traz para a gente assim, ele diz, tome o meu jugo, e aí você vai aprender como ele é brando e humilde de coração. E daí eu trago a próxima questão para vocês. Não sei se alguma vez vocês já se pararam para perguntar qual é o jugo de Jesus, né? Eu até fui buscar no dicionário o que era a palavra jugo ao pé da letra para que a gente pudesse compartilhar esse entendimento. No dicionário, o jugo, ele é aquela peça de madeira que era colocada na cabeça dos bois, nos carros de boi, para manter eles unidos, para manter eles andando no mesmo ritmo, para que se um acelerasse, o outro teria que acelerar junto ou não. E aí, trazendo essa interpretação para a religião e para tudo que Jesus trouxe do jugo, o jugo, ele é aquela lição, aquela lei que você precisa seguir. E aí Jesus traz o jugo para a gente. Alguém sabe, assim, antes que eu fale qual é o jugo de Jesus, alguém tem ideia de qual seja esse jugo? Dentro de tudo? Isso. Isso. Quando eu fui buscar isso, eu me lembrei muito de César, porque uma palestra que eu assisti de César aqui dos mundos, né? A evolução dos mundos, César trouxe aqui. Eu me lembro que no final ele até ficou muito emocionado e ele disse assim, o único caminho é o amor, não tem outro caminho, né, César? Me corrija até se eu estiver errado. Mas ele trouxe o único caminho que nós temos é o amor. Então, o jugo que Jesus traz, que ele diz para a gente, vista o meu jugo, que você vai entender o quanto eu sou humilde, o quanto eu sou manso, é o amor. Então, Jesus, ele espera que nós nos amemos, né? Que nós olhamos para o nosso próximo com aquele amor, com aquele carinho, com aquela fraternidade, com a ideia de, poxa, hoje o meu irmão ali está batendo na minha porta pedindo algo para comer, eu também estou em dificuldades e não tenho tanto o que comer, mas o que eu tenho eu posso repartir. Então essa é a ideia principal desse jugo de Jesus. E aí Jesus traz um pouquinho mais para frente ali, quando ele fala a respeito que o fardo também é leve. E eu trouxe a outra pergunta, qual é o fardo de Jesus? Então, se a gente sabe que o jugo de Jesus é a lei do amor, o fardo de Jesus nada mais é do que você viver a lei do amor, né? Então, você se veste de amor de Jesus e você consegue trazer toda essa suavidade, toda essa mansuetude, todo esse bom de coração que ele diz que ele é ali. E aí, dessa forma, tudo se torna mais tranquilo, tudo se torna mais leve de se carregar, de se caminhar, né? E daí, depois eu vou trago para vocês um pouquinho a respeito do Consolador Prometido. Então, também vou trazer uma passagem lá de João, onde Jesus também disse, né, para a gente. Eu não vou ler ao pé da letra ali, mas ele disse basicamente que se nós acreditássemos em Jesus, ele mandaria, o nosso Pai enviaria para a gente um Consolador Prometido mais à frente. E que esse Consolador Prometido, nenhum de nós ainda o conhecia, e ele estaria com a gente eternamente, né? A terceira revelação, né, que é o que a gente conhece da história,
Então começamos com Moisés lá, que veio com os 10 mandamentos, libertou o povo judeu. Depois Jesus veio para reafirmar todos aqueles ensinamentos, mostrar todas as coisas que a gente precisava viver, que a gente precisava ser. E aí nesse momento Jesus traz ali que ainda virá o terceiro, né? E ele até diz ali que vai ser o Espírito de verdade, né? Que é aquele que vai estar eternamente com a gente. E daí uma curiosidade que, estudando, e nos pequenos detalhes Jesus trazia para a gente as verdades, né? Quando ele diz ali que ele vai, o outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, a gente já tem um insight ali, né? O que pode ficar eternamente conosco? Alguma pessoa pode ficar eternamente conosco? Não, né? A gente sabe que somos almas eternas, que, né, são ciclos que vivemos, começamos, vivemos, encerramos outro ciclo, mas nenhum de nós, pessoa, é eterno, assim, para estar aqui e ser o exemplo como foi Jesus. Então aí ele já deixa implícito ali que não é uma pessoa, é algo que ele vai mandar como um consolador prometido, que vai estar o tempo todo com a gente, não importa o quanto esse tempo passe, aquele conteúdo, ele vai ser o conteúdo necessário para que a gente chegue ao Pai, para que a gente tenha essa evolução. E daí, quando ele traz tudo isso aqui, a gente vem para o próximo passo, que é sobre o Espiritismo, né? Então, o Espiritismo é considerado hoje a doutrina consoladora, é considerada a terceira revelação. Por que o Espiritismo é considerado a terceira revelação, né? Porque a gente sempre vivia aquele dilema, como é que eu posso ser feliz se eu sei que eu tenho que sofrer, se eu sei que eu tenho que estar aqui em provas e expiações, se é tão difícil os aprendizados, né? Como que eu vou achar felicidade dessa forma? E aí, o que o Espiritismo trouxe para a gente, lá nas suas palavras, é que ele era a doutrina consoladora porque ele trazia as explicações ao homem dos porquês. Então, nesse capítulo mesmo, ele cita, ele faz com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que ele está aqui. E quando a gente tem esse consolo, esse carinho que ele teve por trazer para a gente quem somos, por que aqui estamos, qual a nossa missão, qual é a ideia de toda essa luta que a gente vive, né? Eu até cito aqui um amigo muito querido que ele diz assim, a gente passa um tempo lá no plano espiritual e aprende, estuda e lê e conversa com amigos muito queridos, e quando a gente vem aqui para o plano material, que a gente diz que é o planeta de provas e expiações, ele fala, é tão estranho a gente falar que vem aqui para as provas, né? Então ele fala assim, a gente vem para cá para fazer uma gincana de conhecimentos, né? Então a gente se propõe a estar na matéria para ver se tudo aquilo que a gente aprendeu, que a gente estudou, que a gente acredita ter evoluído, ter progredido lá no plano espiritual, realmente aconteceu. Então, às vezes a gente se apega tão pouco, que é uma vida que a gente tem ali entre 80, 90 anos de vida, e isso é tão pouco quando você para olhar para cada um de nós como espíritos que somos. Somos espíritos eternos, então o que são 80 anos diante da eternidade, né? Hoje estou Patrícia, hoje estou aqui conversando com vocês a respeito disso, mas outrora posso ter sido uma outra pessoa, posso ter sido um homem, posso ter sido alguém inconsequente, né? Como sabemos, a nossa origem toda veio lá dos degolamentos e daquelas coisas todas que estamos caminhando em conjunto, cada um a seu tempo, para conseguir atingir essa evolução. Então, o que é muito interessante, então, do Espiritismo é que ele vem como sendo essa doutrina consoladora. E aí, uma curiosidade que foi muito interessante também, que eu pude ter conhecimento, o Espírito de verdade, que é quem basicamente assina quase todos os dizeres ali no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Lá nas revistas espíritas que Kardec complementava todos os estudos, em 1854 ou 56, se eu não me engano, esse Espírito de verdade, ele também escrevia artigos lá.
E num desses artigos, ele dá uma dica, porque a todo momento ele fica dando dica de quem é o que é o espírito da verdade, né, de verdade. Porque já houveram muitas pessoas que perguntaram, o espírito de verdade é uma pleiade de espíritos evoluídos que se uniram, que trouxeram toda a doutrina. E aí ele diz, não é uma pleiade, é um único espírito de verdade, né? E aí ele traz nessa revista espírita, numa resposta que é uma inspiração que teve, uma psicografia que teve de um médium da época, onde ele diz que o espírito de verdade esteve conosco há 18 séculos atrás, e ele trouxe para a gente que há muitas moradas na casa do meu pai. E essa foi aquele momento onde ele realmente se revelou. Então, o espírito de verdade, quem trouxe vários dizeres e vários esclarecimentos no Evangelho segundo o Espiritismo, é o próprio Jesus, que naquele instante se identificou como o espírito de verdade, né? Num outro momento esteve conosco como Jesus, nesse século XVIII, séculos atrás, como ele mesmo se intitulou. Eu vim em nome do Pai dizer que existem muitas moradas na casa do meu Pai. Então foi ele mesmo quem veio novamente trazer todos os ensinamentos que ele já tinha trazido, relembrar todas as coisas que ele já tinha dito de uma outra forma, porque na época em que ele esteve conosco era mais complicado, toda a situação, a sociedade era mais complicada, então ele veio trazer para a gente a doutrina consoladora. E aí ele traz algo que para mim é incrível, o amai-vos, que é o primeiro ensinamento, e o instruí-vos, que é o segundo, né? Porque assim, ele sempre diz que nós temos que nos amar, mas nós não podemos deixar de aprender e de estudar a todo momento, porque a evolução condiz com você buscar a verdade, você buscar os caminhos, você buscar as ferramentas, então a todo momento tem que estar se instruindo, tem que estar buscando. Até hoje, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, ele é de 1800 também, e se você for ver, ele fez todas as verdades que estão escritas ali, você lê e é como se fosse a nossa vida atual, né? Então, assim, é muito interessante, assim como todos os romances que André Luiz trouxe para a gente, Emmanuel, então, todos aqueles escritos parecem que foram escritos para a gente na nossa vida hoje. Então, pense, Jesus veio há 2000 anos atrás, ensinou tantas coisas, e a gente está nesses 2000 anos e parece que a gente ainda não conseguiu assimilar e pôr na prática todos os ensinamentos que ele nos trouxe. E ainda assim ele está ali, ele espera a gente, ele disse, né, você pode levar 1 milhão de anos, você pode levar 1000 anos para chegar até a mim, eu vou estar aqui, eu vou te receber de braços abertos, porque ele nos ama. E assim como ele nos ama, ele diz, todos vocês têm que aprender essa lei do amor, têm que aprender a amar uns aos outros. E daí, uma história muito interessante que aconteceu numa tribo de índios, né, do Cherokee, que é uma outra forma que traz essa disputa aí. Era um menino que teve uma desavença lá dentro da tribo, e depois dessa desavença ele ficou inconformado, ele não aceitava que ele não tinha ganho, que não era do jeito que ele queria, e ele começou a ficar agressivo, ele começou a ficar nervoso, e aí, naquelas grandes sabedorias dos anciões, né, das tribos indígenas, o avô dele chegou e falou, vamos conversar um pouco, né? Eu preciso te dizer que eu entendo o que você está sentindo, realmente, né? Não é fácil tudo isso que você está passando, essa aceitação, essa ideia de ter perdido algo ou de ter sido injuriado, mas todos nós temos dentro de nós 2 lobos que vivem em conflito diário, né? E esses lobos, um deles é o lobo mau, que é exatamente todas as nossas vicissitudes, né? O nosso orgulho, a nossa preguiça, a nossa inveja, o nosso ciúme. E a gente também tem aquele lobo bom, que é o lobo que perdoa, que é o lobo que ama, que é o lobo que quer abraçar todo mundo, que é o lobo que quer todo mundo unido em fraternidade. E aí, óbvio que o neto, né, a criança lá ainda aprendendo todos os ensinamentos, ficou super curioso e falou, poxa, mas e aí, vô, como que eu vou saber qual lobo vai ganhar dentro de mim?
Porque essa luta, ela não para, ela está aqui o tempo todo. Uma hora eu quero fazer o bem, uma hora eu quero deixar o lobo mal, uma hora eu quero deixar o lobo bem. Como é que eu vou saber quem que vai ganhar? E aí ele disse, né, assim, é muito simples. Só depende de você e depende de para qual lobo você vai alimentar. Por quê, né? Porque se a gente sabe que se parar de dar o alimento para um lobo ou para qualquer animal que seja, ele vai padecer e vai morrer. Então, é um outro questionamento que a gente tem dentro de nós mesmos, né? Quem é o lobo que você está alimentando, né? O que é que está aí dentro da sua cabeça? Para quem você vai todo dia lá e cultiva e põe uma sementinha? Perfeito, nenhum de nós está na perfeição, estamos muito distante dela, mas a gente, com todo o conhecimento que a gente já tem, eu disse que é pequeno, mas claro que é todo o conhecimento que a gente já tem, quais são as sementes que a gente está colocando dentro dos nossos lobos, né? Qual é esse lobo que a gente alimenta o tempo todo? É o da intriga? É o da vida alheia ali, perder tempo com o que o vizinho está fazendo? Ou não, é edificando, é lendo um bom livro, é estudando novas teorias, novas histórias, porque tudo isso só depende da gente. Então, toda aquela história, né? Deixa eu ver o que tem no próximo aqui. Como que a gente vai fazer isso, né? E a gente pergunta, mas como é que a gente faz isso? E a gente sempre ouve, o tempo cura tudo, né? Deixa aí, terminei com meu namorado lá, meu coração tá doendo, mas o tempo cura, né? A gente sempre fala isso. Deixa o tempo passar que as coisas se amenizam. E aí eu trago para vocês que, nossa, não cura, né? O tempo não cura nada. Tem até uma piada que diz que a única coisa que o tempo cura é o queijo, né? Que daí você deixa o queijo no tempo e o queijo... Mas o tempo não cura nada, e a gente vai voltar na história do César, que a única coisa que cura tudo é o amor. Não existe nenhuma outra ferramenta, não existe nenhuma outra arma que pode curar tudo. Dizia Chico Xavier que o ódio é um amor mal cuidado. Então, cuide bem do seu ódio que ele vai voltar a ser aquele amor. Chico Xavier dizia pra gente, né? E faz muito sentido. Então, o amor é aquela coisa incrível que vai nos levar à regeneração e vai nos trazer ao planeta de regeneração, que é a conversa do momento, né? Vamos chegar no mundo de regeneração, como se fosse um piscar de olhos, um estalar de dedos, e mudamos para o mundo de regeneração. E nos esquecemos que só vamos chegar no mundo de regeneração quando a regeneração acontecer dentro de cada um de nós. Né? Quando a gente passar naquele farol e ao invés de fechar o vidro, abrir um vidro e Deus te abençoe, que é o mínimo que a gente pode fazer. A gente não precisa dar dinheiro, a gente não precisa comprar nada, mas um Deus te abençoe, e aquele Deus te abençoe de dentro do nosso coração, a gente já tem capacidade de dar, de doar, né? E aí você vai parar e vai pensar, como que é uma outra forma que a gente tem de fazer esse amor, de entender essa transformação? É auxiliando ao nosso próximo, sempre. Por que Paulo trouxe para a gente, fora da caridade não há salvação? Por que isso, né? Porque quando a gente se doa, quando a gente quer o outro bem, quando a gente entende que podemos fazer algo pelo outro, primeiro, a gente percebe que todas as nossas dores não são nada, né? Tudo o que a gente tem de problemas, eles são muito pequenos. A gente às vezes se apega, a gente se agarra a algum problema, mas quando a gente está nessa doação, a gente está nesse momento de querer elevar o nosso próximo, a gente para de olhar para a gente, para o nosso egoísmo, e a gente começa a abrir essa visão. Então, o auxiliar o próximo é a primeira coisa que faz com que a gente entenda que nós não temos problema. Nós pensamos que temos, mas nós não temos problemas. E aí a segunda coisa que acontece quando você auxilia o próximo, realmente você esquece de você.
né? Porque quantas vezes, eu não sei aqui, eu creio que todos vocês engajados nesse movimento, nesse estudo, nesse aprendizado, quantas vezes vocês não se uniram para, vamos fazer uma vaquinha para ajudar um cachorro que a gente resgatou, vamos se unir para levar comida, ou brinquedo para as crianças no Dia das Crianças, né? Quantas coisas que a gente não pode fazer, e eu ainda vou mais além, como eu disse agora há pouco. Se você estiver sentado aí pensando assim, mas eu não tenho dinheiro, eu não posso ajudar, eu não posso fazer nada. Você pode, porque assim, Deus habita dentro de você. Então, como disse Jesus em dado momento, se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você vai pedir para uma montanha que ela venha daqui para lá e ela vai ir. Então, assim, por mais que você pense que eu não tenho nada para doar, eu não tenho nada para dar, eu não tenho tempo, porque né, hoje a gente corre atrás do relógio, corre atrás do tempo, pare por um momento e pelo menos faça uma oração, faça uma vibração, né? Deseje para que aquelas pessoas que estão em guerra lá do outro lado do mapa, que a gente nem sabe direito quem são, que língua que falam, mas que Deus abençoe, que Deus mostre a verdade para cada uma delas, porque tudo isso que a gente vive nada mais é do que conflitos de orgulho, um querendo prevalecer sobre o outro, um querendo ter mais força do que o outro, e o que a gente tem que entender é que somos todos iguais e nós estamos aqui para nos auxiliar, para nos ajudar. E aí, para fechar, teve um momento lá que a gente lê tanto a Bíblia, o Evangelho, né, os livros, os ensinamentos. E aí a gente sabe naquela história de Jesus que os fariseus o tempo todo estavam ali testando Jesus, porque eles queriam que Jesus tropeçasse e caísse em algum momento, né? E aí eles vieram com a pergunta, então, se você é mesmo filho do homem, diz pra gente qual é o principal mandamento da lei mosaica, né? Porque até quando Jesus chegou, todos viviam em cima dos 10 mandamentos de Moisés, que Moisés trouxe. E aí Jesus muito sabiamente disse: o primeiro e o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E aí, antes que eles já se pronunciassem ou perguntassem qualquer outra coisa, e aí ele trouxe, não mais importante, o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele fechou esse pensamento com aquela chave de ouro, e nesses 2 mandamentos estão todas as leis, todos os profetas, tudo o que vocês precisam para chegar ao Pai. Então, aí eu trouxe, vamos praticar porque é essa hora. Então, vamos amar muito, vamos amar o nosso próximo como se fosse nós mesmos. Não sei se vocês viram no panfletinho que eu trouxe para vocês. Hoje eu trouxe um casal incrível que eu amo de paixão. Nós estamos agarrando um projeto novo. Muito em breve nós teremos uma novidade. E assim, eu gosto muito de música, eles também. E é a Priscila e o Rodrigo, que hoje a gente vai trazer essa música para vocês, que transparece tudo que o Consolador foi para a gente, como que a gente chega nele, como que isso acontece. Então eu trouxe a letra, porque se algum de vocês quiser cantar junto, conhecer a música, fiquem à vontade. E já vamos entrando assim nessa vibração gostosa para o passe, que daqui a pouco vamos todos encaminhados ao passe, né? Vocês conhecem essa música. Aproveitar para agradecê-los, porque eles estão transformando a minha vida a todo momento, né? E vamos lá. Um sentimento me ronda.
vou aproveitar esse clima gostoso que nós todos entramos, nessa vibração deliciosa de fraternidade, de amor. E mais uma vez eu vou pedir para que vocês se unam conosco para fazer a oração que o Pai ensinou, assim como Lígia fez no início, para agradecer esse Consolador prometido que trouxe tantas coisas boas para a gente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Só aguardar nos lugares que daqui a pouco a gente já chama para o passe.